Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do curso de Métodos Computacionais em Física, aqui do Instituto de Física da USP. Meu nome é Luiz Gregório Dias e hoje a gente vai continuar com a parte de aprendizado de máquina aqui do curso. Vamos fazer uma aula sobre classificação binária, falar um pouco de portas lógicas e como que a gente pode simular essas portas com uma rede neural bem simples. Então, os objetivos da aula de hoje: o primeiro objetivo é ilustrar a utilização de redes neurais em problemas de classificação binária, ou seja, quando a resposta final é 0 ou é 1, branco ou preto, cachorro ou gato. Essa é o típico problema de classificação binária. E para ilustrar, a gente vai usar uma rede neural bem simples, com um neurônio e duas entradas, para simular portas lógicas. E ao final, quando a gente convergir a rede, a gente pode, então, colocar as entradas e a rede vai simular o comportamento exatamente de uma porta lógica que faz uma classificação binária. E essa é a tarefa, então a gente vai usar o que a gente aprendeu até aqui, sobre minimização de função custo e método do gradiente descendente para fazer justamente essa simulação e fazer com que a rede aprenda o comportamento da porta lógica. Então, para a tarefa, a gente vai aproveitar o script da aula passada. Quem não viu ainda a aula, eu vou tentar lembrar de colocar um link aqui em cima, para usar esse link como esse script como um template, né, um modelo para a gente fazer o script dessa aula. Vocês vão ver que são bastante parecidos. Então vamos falar um pouco sobre portas lógicas. Essencialmente, uma porta lógica pode ser um circuito, pode ser uma unidade lógica, em que você tem duas entradas de sinais digitais binários, né, 0 ou 1, e a saída da porta lógica é também um sinal digital binário, 0 ou 1, em que a regra que a porta obedece depende de como ela vai ser usada. Por exemplo, duas portas lógicas bastante comuns são a porta AND e a porta OR. Então, a regra da porta AND é que ela só retorna 1 quando ambas as entradas têm valor 1. Então, se for 0, 0, 0, 1 e 1, 0, ela retorna 0. E apenas quando as duas entradas têm o valor 1, ela retorna 1. Já a porta OR, né, ou porta U, é uma regra diferente. Ela retorna 1 quando uma das entradas é 0 ou 1. Então, se as duas são 0, ela retorna 0. Em qualquer outra das três situações restantes, 0, 1, 1, 0 e 1, ela retorna o valor 1 como saída. Existem outras portas lógicas, a gente vai tratar dessas duas aqui hoje, e a gente vai olhar esse problema da porta lógica, ou seja, essa propriedade aqui que é sumarizada nessas tabelas, como um problema de classificação. No seguinte sentido, ela vai classificar a porta se a entrada é do tipo 0 ou a entrada seria do tipo 1, né, o vetor de entradas. E aí cada uma das portas seria uma certa regra de classificação. Por exemplo, essa porta aqui, ela classifica todas essas três entradas primeiras, esses três pares de números, como do tipo 0, e apenas esse como do tipo 1. Essa outra, na verdade, ela classifica apenas esse primeiro par como do tipo 0 e esses outros três como do tipo 1. Então, você pode pensar na porta lógica como um classificador, entre aspas. Então, se a gente pensar dessa forma, o que a gente pode ter a ideia de que uma rede neural que faz um problema, que resolve um problema de classificação, pode muito bem simular uma porta lógica. Então, essa é o que a gente vai querer fazer. E o que na nossa ideia de treinar uma rede, a gente precisa, então, dos sets de treinamento, nos conjuntos de treinamento, que vão ser justamente esses quatro aqui, né? Você começa com as entradas 0, 0, e o ideal é que o retorno fosse 0 para uma porta AND, 0, 1 fosse 0, 1, 0
fosse 0 e 1 fosse 0. Então a ideia é que você use essas entradas x1 e x2 como 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1 como os seus conjuntos de treinamento, obtém os pesos adequados para que, quando você processar esse sinal, ou seja, vai ter uma função de ativação que vai ser um, uma função dessa soma, né, a soma dos pesos vezes as entradas, com esse B, esse bias, isso aqui me dê algo próximo de 0, quando as entradas forem 0 e 0, e algo próximo de 1, quando elas forem as duas 1. E aqui no meio, no caso da porta AND, a gente quer que esses Ws e esse B sejam tais que quando a entrada for 0, 1, ela me dê 0, quando ela for 1, 0, também me dê 0 ou algo próximo de 0. Né? Então esse seria o treino para a porta AND, e também a gente pode treinar a mesma rede aqui de um neurônio para simular uma porta OR. Tá? Então essa é a ideia, é tentar encontrar, pelo mesmo método que a gente viu na aula passada, os pesos e os bias para que as funções custos nesse treino sejam minimizadas. Então, para esse problema, a gente vai usar funções de ativação e função custo um pouco diferentes do que a gente usou na primeira aula, em que a gente usou uma função de ativação linear, simplesmente, e uma função custo quadrática. Aqui, isso faz parte, então, daquilo que eu mencionei na primeira aula da, entre aspas, arte da rede neural, de escolher as funções mais adequadas para cada caso. Aqui a gente vai usar como uma função de ativação uma sigmoide. E a vantagem da sigmoide é que ela retorna um valor entre 0 e 1. Né? A sigmoide tem essa cara aqui, né, dado o argumento z, que pode ser qualquer, ela retorna 1 sobre 1 mais exponencial de menos z. Obviamente, quando z é 0, isso aqui é 1, a sigmoide é meio, né? Para valores muito grandes de z, esse número aqui vai para 0, então ela tende a 1. E para valores negativos muito grandes de z, esse número aqui acaba ganhando e a função vai para 0. Então esse é o comportamento, né? Essa função aqui que a gente conhece de mecânica estatística, por exemplo, distribuição de Fermi-Dirac, tem bastante essa cara aqui. Essa função ela também tem uma vantagem, que ela tem não só uma derivada analítica, mas como a derivada ela pode ser escrita como se fosse um produto da função com 1 menos ela mesma. Isso aqui é uma continha simples que vale a pena vocês fazerem. Se você derivar sigma de z em relação a z, vai dar a própria sigma vezes 1 menos sigma z. Então, se o y, que é a saída do meu neurônio aqui, for uma função sigma, isso aqui é simplesmente a saída vezes 1 menos a saída. Isso aqui vai ser útil quando a gente for calcular a derivada da função custo. Certo? Então, essa aqui é a função que a gente vai usar, a função de ativação. Dados os pesos, dados o bias, a saída vai ser isso aqui. A função sigma, onde o argumento é os pesos vezes as entradas, W11x1 mais W12x2, mais o bias B1. Né? E a função custo também é importante, aqui na verdade ajuda bastante, e aqui eu queria fazer um agradecimento particular ao Arthur Lacerda, que é um aluno de pós-graduação aqui do Instituto de Física, que me ajudou bastante na formulação dessa aula. Então, que ele me mostrou que se a gente usar a chamada função log-loss para problemas de classificação binárias, ela é bem mais adequada e dá resultados melhores. No caso, né, menor dependência a, por exemplo, as condições iniciais que você usa. Então, para essas funções AND e OR, a gente vai usar um único neurônio e vamos usar essa função log-loss como custo. Ou seja, o que é a função log-loss? Ela tem a seguinte estrutura. Ela é proporcional a menos o logaritmo, aliás, menos o valor que você
sabe do seu set, o y, vezes o logaritmo do valor predito pela rede, menos esse valor aqui. Note que esse valor aqui ou é 0 ou é 1. Então, sempre um desses termos aqui vai ser 0. Né? Então, por isso que essa aqui é uma função log-loss adequada para uma classificação binária de apenas duas saídas possíveis. É possível você fazer uma função de log-loss para mais de duas saídas possíveis, 3, 4, etc. Esse aqui é o caso binário. Então aqui esse yzinho ou é 0 ou é 1, né? Então você sempre yzinho log do y grande, que é a saída da rede, 1 menos yzinho log de 1 menos y grande. Então note que se y grande for igual a yzinho, isso aqui dá 0. Né? Simplesmente sempre vai ser, porque yzinho só pode ser 0 ou 1. E por que isso? Imagina, se yzinho só pode ser 0 ou 1, se yzinho for 0, né, esse termo aqui vai ser 0 de qualquer jeito. A ideia, a gente vai ver que é construir essa função de forma que y vezes ln de 0 vezes ln de 0, entre aspas, de 0. E aí sobraria apenas esse outro termo aqui, que seria 1 vezes log de 1 menos y grande de s. Mas se y grande for igual a yzinho, yzinho vai ser y grande vai ser 0 também, e aqui vai ter ln de 1, a função custo vai ser 0. Então, por isso que eu digo que quando y grande for igual a yzinho, a gente tem uma função custo que é 0. Se forem diferentes, isso aqui vai ser diferente de 0. E note aqui também esse superescrito szinho, que significa que esses são valores retirados do meu conjunto de aprendizagem. Então, dado o par x1 e x2, a gente calcula a rede e me retorna um y grande para cada um dos NS conjuntos de aprendizagem e eu somo esse resultado aqui para cada conjunto, normalizo pelo número total, e aí eu obtenho então a minha função custo para aquele conjunto de treino, né? Que no caso aqui nós temos NS igual a 4. Né? E de novo, cada Y1 com esse superescrito Szinho significa que eu estou usando como entrada os X do conjunto S. Tá? E claro, vai ser uma função dada pela sigmoide. Então o nosso problema aqui é encontrar os parâmetros, os pesos W11 e W12 e o bias B1, que minimizem essa função aqui, que a gente gostaria de otimizar para que esse C seja mínimo. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai minimizar a função custo, como a gente fez na aula passada. Então a gente vai primeiro derivar a função custo em relação aos parâmetros. Eu queria que vocês fizessem isso como tarefa, derivar essa expressão, dc de W1 índice I, né? Pode ser I igual a 1 ou 2. E eu queria que vocês mostrassem que a derivada da função custo em relação a W me dá essa expressão aqui, 1 sobre ns, soma ys menos y grande I S, xi s. E em relação ao bias, é a mesma expressão com xi igual a 1, vamos dizer assim, que é bastante similar ao que a gente obteve para a função custo quadrática. A única diferença, na verdade, aqui é um fator 2. Eu queria que vocês mostrassem essa derivação. Na verdade, não é tão óbvio que isso deveria ser assim, mas para essa escolha de função custo, isso ocorre, especialmente pela aquela propriedade de derivada da sigma que eu mostrei em alguns slides atrás. Então façam isso, façam essa derivação, pode fazer à mão, pode fazer em LaTeX, escaneiem em PDF ou mandem o arquivo JPEG como a tarefa 1 de hoje. E aí vocês obtendo essas derivadas, a gente faz o que a gente fez na aula passada também, que é o método do gradiente descendente. A gente atualiza os valores de W e B
somando uma variação que é igual a menos eta vezes a derivada de C em relação ao próprio parâmetro. Aqui deveria ser I, né? Mas você tem esse eta, que é o hiperparâmetro também que a gente usou, que a gente introduziu na primeira aula, na última aula. Então, essa aqui seria a ideia. Note aqui que eu tenho um menos aqui, um outro menos aqui. Quando eu fizer a conta, isso aqui vai virar um mais. Então, a ideia é aplicar isso para o caso de uma porta lógica, que seria a tarefa de hoje. A segunda tarefa, né? A primeira tarefa é fazer isso aqui na mão, para vocês se convencerem de que essa é o formato do gradiente dessa função custo definida dessa forma aqui. Então, qual que é o algoritmo para a gente minimizar a função custo aqui nesse caso? A única diferença em relação ao que a gente fez na última aula, além da função custo e da função de ativação que a gente está usando, que são diferentes, é o fato que aqui a gente tem 2 pesos e também 2 valores de entrada. Então, a gente escolhe 3 números iniciais, os 2 pesos e esse bias, e para cada par x1 e x2 dos 4 conjuntos de treinamento, né, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1, a gente calcula y1s, que obtém um certo valor. Calculado esses valores para cada conjunto, a gente calcula os delta W1i e delta B1 dessa forma, como a gente fez no slide anterior, tirando a diferença entre o que é o esperado e o que é calculado, multiplicado pelo valor de input, né? Então, se I é 1, eu estou falando do delta W11, se I é 2, eu estou falando do delta W12 e uso esse x2 aqui. E a mesma coisa para o delta B. E aí a gente vai para o update na verdade aqui deveria ter também W1i, faz o update nos pesos e no bias, dessa forma. Recalcula a função custo e usa agora esses novos valores dos pesos e do bias para recalcular o y1 e assim por diante, vai fazendo esse loop do mesmo jeito que a gente fez na última aula. E a ideia é que isso aqui convirja para algum valor próximo de um mínimo, né? Essa é a nossa ideia. Então, qual que vai ser a nossa tarefa 2? Então, aqui sim a gente fala do script, que é treinar essa, entre aspas, rede de um neurônio só para simular 2 portas lógicas, a porta AND e a porta OR. Usando então o algoritmo anterior, a gente vai escolher esses 3 valores iniciais. Você pode, em princípio, usar valores quaisquer entre 0 e 1. Vou dar um exemplo depois, mas fique à vontade para brincar com isso aqui e ver quais os resultados que você obtém melhor. Aqui, pela estrutura da nossa função e pelo fato de que o y retorna um número entre 0 e 1, a gente nos permite usar um eta grande. Por exemplo, dá para usar eta igual a 1. Né? Às vezes eta igual a 2, talvez. Então, pode usar eta igual a 1 aqui, que isso acelera o processo de convergência. E tente rodar para 2.000 iterações, pelo menos, ou até que a diferença entre as funções custos na interação n mais 1 e na interação n, e aqui, essa aqui é a iteração, não é mais a soma de 7, então só para não ter, não confundir, que essa diferença em valores absolutos seja menor que 10 menos 5, a gente gostaria sempre que esse daqui fosse menor do que esse, tá? Então, vamos treinar primeiramente a porta AND, então você vai obter os valores aqui, e após você convergir, uma coisa bem instrutiva de fazer é fazer o seguinte plot. Você pega um conjunto de pontos x1 e x2 contínuos, variando entre 0 e 1, e para cada um desses pontos você calcula um y. Então você vai ter um gráfico, um contour plot, né? um gráfico de cores. E nesse gráfico, a gente vai ver que ele é claramente dividido em 2 regiões. Uma região
onde a saída da rede neural Y é próxima de 1 e a outra em que ela é próxima de 0. Essa divisão entre duas regiões bem claras é o que nos permite usar apenas um neurônio para fazer esse tipo de classificação das portas AND e OR. Existe uma outra porta, que é a porta OR, que a gente vai estudar no projeto de aprendizagem de máquina, em que aí não é possível, a gente precisa de mais uma camada de neurônios para poder classificar essa porta. A gente vai ver como é que isso é feito. Aí faça isso então também para a porta OR e plote também esse gráfico de cores, esse contour plot, para você ver essas duas regiões de classificação também no caso da porta OR. Debug e algumas dicas. Então, estou aqui colocando um cálculo que eu fiz aqui usando esses valores iniciais, ponto 4, ponto 6, ponto 7, essencialmente algo meio aleatório, com eta igual a 1. E aí, depois de mais de 1.300 passos, eu cheguei nesses valores de W aqui, W11, W12, acho que os dois estão bem parecidos, iguais. E B1 é esse aqui, menos 12, 14. Então, com esses parâmetros de entrada, se eu entro com 0 e 0, eu tenho saída algo que é 0.0001, que eu deveria obter 0. Se eu coloco 0,1, eu saio com ponto 1532, então, e deveria ter 0. E quando mesma coisa para 1, 0. E quando eu tenho 1, deveria obter 1, tenho ponto 97, 8. Então, isso aqui é bem próximo do que eu gostaria, né, de ter. Né, então, aqui eu posso dizer que, dentro dessa precisão, a minha rede está, minha porta lógica AND está bem simulada. O outro ponto que eu dou como dica é para usar funções externas, tanto para a sigmoide, para a função custo, também para o output, que o programa vai chamar isso várias vezes, então sempre é bom que isso esteja definido. Pode ser até no próprio script, mas ou em outros arquivos, como você preferir. Talvez também as funções que definem o gradiente, né? Então, usem essas funções externas. Um outro ponto importante é usar esse EPS, que é a variável que guarda a precisão de máquina do Octave, quando você definir essa função y vezes log de y grande. Quando você soma esse mais EPS aqui, você evita problemas numéricos quando y grande é igual a 0. Né? E que ela deveria retornar 0 se yzinho e y grande, os dois forem zeros ou muito próximos de 0. E aí isso aqui acaba, né, prevenindo erros do tipo log de 0 aqui. Então o log nunca vai ser 0, vai ser o log de um número bem pequeno, mas vai ser um número negativo grande. Então aqui ela, se yzinho for 0, ela vai retornar 0, né? Dependente do que está no argumento do log. Queria também chamar a atenção para uma notação padrão na área, que aqui a gente não fez, eu coloquei a somatória aqui, mas tipicamente isso aqui é representado como um produto de uma matriz por um vetor. Então, esse W aqui, você tem que olhar como uma matriz, e esse X de entradas, pensa como um vetor. Isso aqui também vai ser, no fundo, um vetor, mas ele vai ser um vetor nesse índice, nesse primeiro índice aqui dessa matriz, tá? Então, pensem nisso aqui como um vetor linha, se quiser, ou não, pode ser um vetor coluna também, mas nesse outro índice que é o índice de neurônios. Aqui a gente tem um único neurônio, então esse índice aqui é sempre 1, mas gostaria que vocês se acostumassem com essa notação, que é o que é a notação padrão na área, e no projeto a gente vai voltar um pouquinho mais sobre isso. Então, o contour plot vai ser alguma coisa desse tipo. Então, aqui é o contour plot para porta AND, então para x2, x1, ela é 1, né? Então é aqui, né, nesse canto aqui, nessa esquina, e no resto ela deveria ser 0, então que é essa grande região aqui escura. E aqui a gente vê claramente duas regiões, a região onde y
1 é 1 e a região talvez maior, onde y é 0, essa é a porta AND. A porta OR vai ser bem parecida com a região onde y é igual a 1, maior, vai ser do tamanho então do que está aqui na região de azul escuro, e a região onde ele é 0 vai ser menor. Então, essa estrutura aqui nos permite passar uma única linha e a gente divide as duas regiões de classificação. Isso é quando a gente tem um conjunto de dados que a gente quer classificar que obedece essa propriedade desse cluster bem definido entre região 1 e região 2, é o melhor dos mundos para uma rede neural, quando você tem um problema de classificação. Quando isso não ocorre, então você tem regiões aqui, né, de classificação 1, classificação 2, classificação 3, aí é um pouco mais difícil, você precisa de fato de uma rede neural mais bem estruturada, que é o que a gente vai ver no nosso projeto. Bom, espero que vocês tenham gostado. Então essa aqui vai ser foi a nossa segunda aula sobre Machine Learning e redes neurais, e a gente vai continuar aqui mais umas 2 aulas falando um pouco sobre reconhecimento de padrões. Até a próxima!